Que era uma espécie de painel dos municípios de então do estado de Alagoas, que foi lançado em 1927. Em 1933, o Rogato conseguiu lançar o seu sonho maior, que era um filme de ficção. Esse filme de ficção é Casamento é Negócio, um filme interessantíssimo que mostra aspectos políticos, sociais e até mesmo paisagísticos de Alagoas. Eu conheci Elinaldo pessoalmente no início dos anos 90, quando o Elinaldo nos procurou para que fosse mantida a parceria no sentido de exibir materiais dos filmes, divulgar os filmes programados aqui na televisão, na época na TV Gazeta. E aí chegamos ao ponto de ultrapassando a barreira do cinema e dos papos sobre filmes, de termos uma convivência até entre nossas famílias. Estou triplamente prejudicada na questão de imparcialidade para falar sobre Elinaldo, porque são anos já de convivência que começou quando eu fazia faculdade e fui pagar cinema. Obviamente, Elinaldo não deve lembrar de mim dessa época, porque eram muitos alunos, mas nos reencontramos anos depois como colegas do SESMAC. Então, essa convivência vem de décadas já, né, eu diria. Bom, eu conheci o Elinaldo antes dele chegar aqui, né, quando eu estudava no Estadual, antigo liceu ali na Barão de Alagoas. Ele frequentava muito a Praça Deodoro. Aí falava muito sobre cinema italiano, né? Naquela época era coqueluche, né? São Luís Ideal, todo dia domingo tinha que passar um filme com Vitório de Sica, Sofia Loren, aquele povo, né? Aí fazia comentário, não na praça como a gente mesmo, né? A gente ficava ali porque apanhava um conhecimento a mais, né? Muita gente tem paixão pelo cinema e cada um demonstra da sua forma essa paixão pelo cinema. Eu morei na rua Santa Fé, que é uma rua, logo tem o Lux aqui à esquerda, alguns metros à direita, dobrando é a Santa Fé. Então, Rua Santa Fé, Rua Paissandu, Rua da Glória, Rua Santa Testila, Rua São José, Rua das Cacimbas, olha que nome bacana, Rua das Cacimbas, eram ruas em que aquela rapaziada se encontrava, jogava bola, coisa e tal, e ia ver as matinais do Lux. E o papai não gostava de cinema, mas o papai sabia que eu era louco por cinema, que a gente, os meninos na porta ficavam conversando, a conversa da gente era contar filme. Então o papai deixava o dinheiro em cima da mesa. Quando ele não me dava pessoalmente, ele deixava em cima da mesa, a mamãe dizia, seu pai já deixou o dinheiro da matinal, seu pai já deixou o dinheiro da matinê. Eu me lembro muito bem, eu garoto pequeno de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, ou seja, da infância entrei na adolescência e a paixão pelo cinema não acabava. Então os cinemas eram festa bárbara, era aquela coisa, por exemplo, se tivesse uma cena em que o artista pegasse o bandido, palma. Se, por exemplo, o artista ia num corredor com um revólver na mão para pegar o vilão, se viesse um bandido por trás, a plateia, olha ele, cuidado. Então era um negócio maravilhoso. Então eu absorvi essa coisa. Se eu perdesse um filme, eu ficava arrasado. Esses meninos de ontem, que hoje são cinquentões e que começaram com o Super 8 lá em Penedo, depois o 16 milímetros, esse grupo todo de jovens de ontem que viviam com a máquina Super 8 na mão, todos eles devem muito a Elinaldo.
Não só eu e Celso, como outros também, de lá de Penedo, e outras pessoas que faziam cinema aqui. E a importância do festival foi por ele tratada de uma maneira que fez com que o festival se abrisse para o resto do Brasil. A gente produzia para exibir no Festival de Penedo, né? Que tinha uma visibilidade nacional, vinha muita gente de fora, do Rio de Janeiro, da Embrafilme, né? E Elinaldo foi um amigo, sobretudo, que deu muito apoio, deu visibilidade a gente na imprensa, né? E sempre elogiando os trabalhos, por mais fracos que fossem, né? Eu acho que a partir dessa época, quando foi criado o Festival de Cinema de Penedo, e que nós começamos a produzir, eu saí do teatro para fazer Super 8, ajudado pela Nilda Leão, e o Celso, que veio da fotografia, foi também fazendo Super 8. O Elinaldo surgiu como aquela pessoa única, praticamente, que tinha acesso a jornais, à mídia do Estado, que valorizava realmente o trabalho que a gente vinha fazendo. E Elinaldo sempre foi muito entusiasta, né? Então impulsionou muito essa produção, deu muita força. Então a contribuição dele vai além apenas do bom gosto, do gostar, né? Ele agiu nesse sentido, no sentido de divulgar, de propagar, né, o cinema aqui em Alagoas, a produção alagoana. E eu percebo que quando nós temos a oportunidade de exibir a produção local, de divulgar a produção local, ele é um dos grandes incentivadores e um dos que vibram com essa possibilidade. Porque nós sabemos o quanto é difícil produzir, né, o audiovisual, o cinema aqui em nosso estado. O Festival de Cinema, o primeiro Festival de Cinema, 75, eu não fui. O segundo festival, eu fui olhar. Então, do segundo ao oitavo, o segundo eu fui como cidadão comum, para ver o Festival de Penedo. Mas quando eu cheguei lá, eu já escrevi em jornal, eu comecei a escrever em jornal cedo, nos anos 60, 65 no Diário de Alagoas, sobre futebol, e a partir de 67, 68, no cinema, no Jornal de Alagoas. Depois eu escrevi em tudo que é Jornal de Maceió, Gazeta, Jornal de Alagoas, Jornal de Hoje, Correio de Alagoas. O que apareceu de jornal me chamou, A Última Palavra, que foi uma publicação maravilhosa do Noaldo Dantas, uma equipe de jornalistas de primeira, o Jornal, depois veio até Tribuna, depois veio a televisão. E pronto, aí no quarto festival eu fiz um artigo que me levou para trabalhar com o Dr. Irmagato, que passou na época como presidente da Ematur. Então, como ele era presidente da Ematur, eu fui. Ele leu um artigo em que eu mostrei alguns defeitos e virtudes do festival. Ele achou que não era provocativo, não era panfletário, era uma coisa que eu fiz que eu nunca gostei de andar criando polêmica. Eu sempre fui meio arredio. E resultado, aí o Dr. Irmagato, através de Marcel Lima, que era secretário dele, mandou me chamar. Aí eu fui lá na Ematur, na Praça Centenário, no Farol, e lá ele disse, eu quero que você, além de participar do festival, como estou convidando, você vai também ajudar a organizar. Aí eu digo, pois não. Aí pronto, aí então eu comecei a trabalhar do quarto, como funcionário da Ematur, entre aspas, depois passei a ser funcionário da Ematur. Quarto festival, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eu participei como funcionário, como organizador da diretoria do festival e como jurado. Eu acho que a gente deve muito a ele, né? Até hoje o cara está aí realizando essas sessões de arte no Cine Iguatemi.
E naquela época, assim, a gente deve muito a ele de ter visto Zabriskie Point, de Antonioni, né, o Último Tango em Paris. Coisas do tipo assim, filmes de Bertolucci, de Visconti, que a gente não ia ver se não fosse o empenho do Elinaldo ali no escritório da Luiz Severino Ribeiro. Poxa, vocês não vão trazer esse filme, não vão... E ficava assim, um filme que ficava em cartaz às vezes no final de semana. E, enfim... Ele, não é responsável pela formação da gente, né? Porque ele era o programador da seção de arte que exibia, né, os filmes não comerciais, né, as produções de outros continentes, né, principalmente o europeu, o cinema europeu que tem mais a ver com a gente, o cinema mais humanista, e era o que a gente tinha condições de tomar como modelo. Então, esse trabalho de Elinaldo, como formador de opinião, foi fundamental, entendeu? E ele conseguiu apoio em alguns veículos de comunicação e boa parte do público que hoje gosta de cinema, com certeza bebeu dessa fonte. Quando eu dirigi um jornal, era editora do jornal, ele trabalhou comigo, mas assim, de forma informal. Sempre isso, com abnegação. Ele consegue, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, manter o cinema de arte com aquele público fiel, né? E essa paixão dele pelo cinema e pelo cinema brasileiro é contagiante, né? Em 66, o cinema de arte começou a funcionar no Cinema São Luís, às 10 da manhã. Então passou filmes importantes, filmes de diretores famosos como os italianos Visconti, Fellini, Pasolini, Pietro Germi e outros bons lá da Itália. Filmes brasileiros como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas. Aí o Grupo Ribeiro começou a passar os filmes na sessão de arte e depois passava na programação normal. Então foi uma maneira de esfriar. Pronto, acabou a sessão de arte do passado, de 66 a 1976, 10 anos de sessões de arte. Essa que esse ano de 2010 faz 15 anos agora em junho, também foi a mesma coisa. O Grupo Ribeiro com um lote de filmes que precisava exibir por causa de contrato com distribuidoras. Então aí vem, como eu falei, filme americano, filme italiano, filme libanês, então mexicano, argentino, que é um cinema bom. Então o resultado. Então nós passamos a exibir. O panorama do cinema alagoano surgiu porque, como você sabe, eu escrevia nos jornais. Então, se eu escrevia nos jornais artigos, entrevista com os realizadores alagoanos, com a produção alagoana, então o Zé Maria Tenório Rocha, nosso grande amigo Zé Maria, meu e seu, Zé Maria dizia assim: rapaz, você precisa escrever um livro sobre o cinema alagoano. E dizia a Elinaldo: olha, era tão bom que você pegasse os seus materiais que tratavam de filmes em Alagoas, na bitola nanica, assim chamada, e fizesse um livro, porque serviria para todo mundo, para as escolas e tudo mais. Aí eu escrevia num caderno. Aí mostrei ao Zé: que tal isso aqui? Esse primeiro capítulo. Aí ele viu, disse: é por aí, vai em frente. Quando eu acabei, botei foto, selecionei, mandei as pessoas olharem. Zé Maria tinha que ser um orientador. Aí olhou, disse: ah, tá bom, não mexe em nada. Quer dizer, o Elinaldo Barros tem esse valor, né? De valorizar aqueles que não têm nem possibilidade de fazer um bom filme. E ele valorizava, ia para o jornal, exaltava a figura, como que é para dizer assim: olha, faz mais porque Alagoas precisa de você. É uma coisa muito interessante. E então, quer dizer, ele era a pessoa mais, digamos assim, pautada para ser aquele que fosse escrever isso aí. E ele tem esse poder que é de escrever com muita leveza, né? A crônica, a crítica de cinema, na verdade, é uma crônica, né? Tem um olhar de cronista. E o que é interessante é essa capacidade que ele tem de conciliar esse olhar de cronista com um olhar também de historiador, né? Preocupado em situar
cronologicamente os fatos, né, de mostrar a veracidade dos fatos, mas colocando todo um sentimento, uma carga de sentimento que é própria do cronista, né? E o livro, o Panorama do Cinema Alagoano, a gente tem isso da crônica de cinema do Elinaldo, assim, a pesquisa que ele faz sobre o trabalho de cineastas antigos, né, pioneiros do cinema como Guilherme Rogato, e, enfim, assim, é uma preciosidade. É só a gente entender que Alagoas é um estado preserva muito pouco a sua memória, né? E o Elinaldo conseguiu juntar, como pesquisador, como crítico, ele conseguiu reunir informações que a gente só teria acesso com iniciativa dessa. Né? Não sei em que momento eu fiquei sabendo de Panorama. E eu achei que eu não ia ter acesso ao Panorama, porque aqui é muito difícil você ter acesso às obras, né, dos macelenses alagoanos e tal. E aí o que aconteceu foi que na UFAL, não sei, em algum lugar eu consegui ler Panorama. E eu estava na época do meu TCC, eu já conhecia Elinaldo, já tinha feito entrevista com o Elinaldo, já tinha organizado uma palestra para o Elinaldo dar lá na UFAL. E foi decisivo para mim ter Panorama, que hoje em dia, graças a Deus, ele tá aí para ser lançado numa segunda edição. Então, o Elinaldo é uma figura muito importante para a nossa cultura alagoana, de uma maneira geral, e particularmente para o cinema alagoano. Ele formou plateia com um papel de exibidor, né, nas suas sessões de arte e, enfim, eu acho que todo mundo que trabalha com audiovisual, que trabalha ou que gosta da cultura alagoana, a preservação da cultura alagoana, deve um pouco a ele por esse trabalho. Hoje a gente vive uma nova safra de produção cinematográfica, entendeu? Eu acho que isso deve, grande parte, à existência de um Elinaldo, né? Porque ele fez com que a coisa permanecesse na cabeça da gente, de várias gerações. Para mim, de uma certa maneira, foi quando eu conheci o Elinaldo que eu comecei a me apaixonar mais ainda pelo cinema em Alagoas e pelo cinema também, mas principalmente pelo cinema em Alagoas. Realmente ele foi, eu posso dizer que ele, sem fazer cinema, realmente, como realizador, ele foi o pai, um grande pai para todo mundo. Eu diria que para nós do SESMAC, para nós intelectuais alagoanos, é uma satisfação muito grande contarmos com um companheiro da qualidade e da integridade de Elinaldo, porque ele é um homem íntegro, um homem honesto, trabalhador, né? E que honra Alagoas em toda a sua plenitude, porque verdadeiramente é um grande combatente da cultura, é uma pessoa que tem um legado que nós desejamos que ele continue nessa trincheira, continue com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua força, né? Nos dando sempre esse exemplo para nós e para as gerações que virão a seguir nossos filhos. Do sol nos olhos da moça, as estrelas pararam encantando alegria. Festa começa no véu de Maria, 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 Maria. Festa de medo, a pele morena, tem negro presságio, ser Maria destino. Maria do céu, Maria dos santos, Maria da Silva, Maria das dores. Na serra o riacho manda margem ao descanso. Maria mergulha assustando o futuro. Maria, Maria, Maria.
Maria é destino. Festa começa no início do medo, o medo começa no véu de Maria. Maria do medo, Maria da fome, Maria das febres, Maria é destino. Festa começa no início do medo, o medo começa no véu de Maria.